provas da existência de Deus. Tenho certeza que esse assunto interessa muito a você e veja esse vídeo até o final para tirar suas próprias conclusões. Sejam muito bem-vindos à Voz do Sobrenatural. Eu sou seu anjo da guarda, Miguel, e irei te ajudar nessa jornada para te mostrar provas da existência de Deus. Veja esse experimento que fizeram com essa mulher e tire suas próprias conclusões. Foi submetida a uma cirurgia que era bastante comum, chamada parada cardíaca induzida. Eu entrei várias vezes no centro cirúrgico porque era um procedimento de parada induzida e eu achava fascinante. Se alguém quiser fazer um experimento de laboratório, esse é o experimento perfeito, porque o paciente é colocado na mesa de cirurgia e a anestesia geral é aplicada. Essa cirurgia de parada cardíaca induzida exige vários médicos na equipe e vários cirurgiões, porque os profissionais precisam, primeiro, baixar a temperatura do corpo do paciente, segundo, drenar todo o sangue do corpo, terceiro, manter o paciente em estado de animação suspensa e interromper a função cerebral. E aí paramos o coração. Os médicos colocaram um aparelho nas orelhas da paciente que emitia cliques de 95 a 100 decibéis. Se o clique disparasse e a equipe visse um pico no eletroencefalograma que media a função do tronco cerebral, ia saber que o cérebro estava ativo. O coração parou de bater e o cérebro não estava mais funcionando. E a equipe queria chegar ao ponto de emitir um clique e não gerar reação do tronco cerebral. A linha reta no monitor. E ela estava praticamente isolada do ambiente fisicamente e, clinicamente, ela estava na chamada parada cardíaca induzida com todas as funções do corpo suspensas. Ela ficaria clinicamente morta durante 1 hora de cirurgia. E ela teve uma experiência de quase morte em 3 partes. A primeira foi a parte autoscópica de sair do corpo. Quando o Dr. Spetzler ligou a serra, ela ouviu uma conversa entre o Spetzler e o cirurgião sobre a artéria ser muito pequena. Era a artéria femoral direita e tiveram que mudar para a esquerda. Na parte visual, ela viu a serra de ossos que eu mesmo não identificaria, mesmo sendo cardiologista. Eu estava lá olhando meu corpo de cima. Eu sabia que era meu corpo, mas eu não me importei. Meu ponto de vista era como se eu estivesse parada atrás do ombro do médico. Eu me lembro do instrumento na mão dele. Parecia o cabo da minha escova de dentes elétrica. Ela falou que viu um tipo de bandeja com instrumentos à direita do Spetzler e que parecia um jogo de chaves de soquete que o pai dela já teve. E houve mais detalhes da parte autoscópica. E entre essas 2 experiências que ela descreveu como uma experiência contínua, ela teve a experiência transcendental. Eu senti uma presença. Eu olhei em volta e vi um pontinho de luz. Bom, como sabemos que a experiência transcendental aconteceu quando o sangue foi drenado da cabeça dela? Não sabemos. Nós só conseguimos deduzir, não provar. Nas outras 2 nós temos a hora. No meio, não. A Pamela recuperou a consciência no dia seguinte. Como com todos os pacientes, eu estava observando ela na UTI antes do Dr. Spetzler passar no quarto. Ela acordou e falou comigo. Bom, normalmente fazemos a pergunta típica, como está se sentindo. Nós já tínhamos feito a extubação e ela já conseguia controlar a respiração e estava ficando lúcida. E ela tinha muita coisa para falar, sabe? Ela começou a descrever alguns detalhes sobre a cirurgia. Conforme ela falava, eu fiquei bem assustado. E ela falou que achamos os vasos sanguíneos da virilha canulados e pequenos. E disse que o coração foi desfibrilado 2 vezes. Ela me deu detalhes que não devia saber. Eu meio que dei um fim naquela conversa. Pam, precisa descansar. Eu volto depois, tá? Eu fui até a diretoria para falar com o Dr. Spetzler e disse, tem que falar com a Pam. Ela está descrevendo coisas que não devia saber. Isso não tá certo. Do ponto de vista funcional, a Pam tinha ficado morta. Acho que a experiência de quase morte é onde a ciência encontra a religião. Existe uma grande diferença entre prova e evidência. Tudo isso é evidência, mas evidência o suficiente em algum momento acaba virando prova. E a maioria das pessoas diria que aceita, que é real. Podemos concordar que existem coisas que não podemos explicar. E essas coisas serão trazidas aqui pela voz do sobrenatural. Como você pode ver no vídeo a seguir, essa pessoa teve uma experiência de quase morte, ou seja, ela viu tudo o que aconteceu na cirurgia dela, mesmo com o corpo dela totalmente drenado de sangue, coração desligado, cérebro desligado.
Então é disso que estamos falando, amigos, de conteúdos relevantes. Usar a lógica a favor da fé. É disso que estamos falando. Sigam, curta, compartilha para não perder esses vídeos. E lembre-se, você irá se arrepender um dia. Então colete hoje. Sejam bem-vindos à voz do sobrenatural.